Olá, boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez para dar continuidade ao estudo da vida e da obra daqueles que eu chamei de obreiros do bem. Nós começamos com o codificador da doutrina, Allan Kardec, depois falamos também de Leon Denis e em seguida falamos de Batuíra, português que foi para o Brasil ainda criança e lá desenvolveu um trabalho importante na divulgação da doutrina. Depois falamos de Augusto Elias da Silva, outro português que foi para o Brasil, fundou a revista O Reformador e junto com o grupo eles fundaram a Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos falar de outro espírita importante, Adolfo Bezerra de Menezes. Conhecido como médico dos pobres, nós vamos ver por que ele teve essa alcunha, né? Nasceu em 1831, na Fazenda Santa Bárbara, antiga freguesia do município de Riacho do Sangue, hoje seria a cidade de Jaguaretama, no estado do Ceará. E ele desencarnou no Rio de Janeiro, em 1900. Bezerra de Menezes, já criança, não é? Quando entrou na escola, já se destacou em relação a outras crianças. Aos 11 anos de idade, ele já fez um curso de humanidades e aos 13 anos ele já lecionava latim, não é? Na própria escola que ele estudava. A sua família depois mudou dali, foi para outras cidades, foram para o Rio Grande do Norte, depois voltaram para o Ceará e ficaram em Fortaleza. Bezerra fez um curso no liceu, mas o que ele queria mesmo era fazer um curso de medicina, certo? E em fevereiro de 1851, com 20 anos de idade, Bezerra embarcou para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio, era comum, e como até hoje, os estudantes morarem em república. Aí estão todos ali geralmente próximos à escola, né? Mas Bezerra não gostava desse sistema e resolveu morar num quarto modesto, onde ele pudesse se dedicar intensamente aos seus estudos. Como ele já trouxe, né, poucos recursos, né? Ele teve dificuldades financeiras, sempre teve dificuldades financeiras, precisou ministrar aulas particulares, geralmente de matemática, de filosofia, comprava livros de segunda mão, porque, lógico, né, todo curso vai precisar de livros, e também estudava nas bibliotecas. Então, sempre estava com muitas dificuldades financeiras. E aí tem esse caso que é conhecido do Bezerra, o caso do aluno de matemática, né? Como é que foi esse caso? Ele precisava pagar o aluguel e também pagar o exame na faculdade, mesmo a faculdade sendo pública, mas os exames eram pagos, então ele precisava desse dinheiro e não tinha. A sua formação era uma formação católica, então ele fez uma prece, né, pediu ajuda, né, dos céus para que fosse ajudado para pudesse pagar essas contas dele. E alguns dias depois, bateram a porta, ele foi atender, era um jovem que disse: olha, eu sei que você dá aula aqui, né, em particular, eu preciso muito de aula de matemática, eu gostaria, né, que o senhor me atendesse. E o Bezerra não gostava muito, né, de lecionar matemática, mas ele foi vendo, né, observando que ele tinha as suas necessidades, ele resolveu aceitar. O jovem disse: olha, eu vou precisar, já vou marcar a data e já vou pagar adiantado. E aí o Bezerra ficou meio indeciso se ia aceitar, mas realmente aceitou. E o aluno se despediu. E o pagamento foi 50 mil réis, exatamente a quantia que ele precisava para pagar os exames na faculdade e o seu aluguel, né? Então ele foi lá, né, preparou tudo, né? Quando chegou a data, o aluno não apareceu. Então a gente pensa, né, que realmente aquele aluno foi lá, né? A espiritualidade foi ali para atender aquela necessidade que ele precisava muito, não é isso? E é interessante que o próprio Bezerra, ele diz depois, né? Foi a única vez que eu estudei a fundo uma lição de matemática e ela me valeu de alguma coisa.
porque ele realmente no curso de medicina não tinha muito a ver, né, nos seus estudos. É interessante também o Canuto de Abreu, que é uma pessoa que fez biografia de diversos espíritas, entre elas de Bezerra, e ele comenta como é que era a pessoa, né, como que era Bezerra de Menezes. Então, segundo Canuto de Abreu, ele tinha, né, os olhos meigos e inteligentes, um sorriso bondoso, não é? Gestos elegantes. Ele tinha sempre aquele conselho para as pessoas, como se fosse um guia, né? E dava sempre orientação, aquela pessoa que sabia ouvir, não é isso? E tinha também uma certa liderança, tá? Nos exames que ele participava, ele sempre se destacava, não é? Nos exames, sempre tirava nota máxima, não é? Ele concluiu depois o curso de medicina em 1856 com 25 anos de idade, certo? Então, depois de formado, né, precisava, lógico, agora se dedicar ao seu trabalho de médico, e ele combinou com um colega e abriram um consultório no centro da cidade. Mas, paralelamente, ele começou a atender pessoas necessitadas na sua residência. Então, a gente já começa a ver como é que era o espírito de Bezerra, aquela pessoa que já se preocupava com as pessoas, né, com seus semelhantes, aquelas pessoas que tinham necessidades. Então, lá no consultório, ele atendia as pessoas para sua subsistência, mas em sua casa ele atendia aquelas pessoas que tinham realmente necessidade, tá certo? Ele era amigo do senhor José Guilherme Cordeiro, que era dono de uma farmácia, tá? Que também Bezerra às vezes corria lá para pedir socorro para aquelas pessoas que não podiam pagar, né, os remédios que precisavam. E às vezes também ali na farmácia ele já atendia também, né? Então repare que ele atendia, né, no seu consultório, na sua casa e também na farmácia, tá? E é interessante que nesse caso, há outro caso, desculpe, além do caso do aluno de matemática, é um caso também bastante lembrado do Bezerra, é o caso do anel, né? O que seria esse caso? Ele estava lá no consultório da sua casa, né, e veio uma mãe com uma criança doente, uma criança com febre. Ele atendeu, verificou, examinou, pegou lá, fez a receita, entregou para a mãe, falou: olha, você tem que dar esse remédio para ele, né? Aí a mãe falou: olha, eu não tenho condição de comprar isso aí na farmácia, né? Eu tenho dificuldades, não tenho condição de me manter, não é? Aí o Bezerra enfiou a mão nos bolsos procurando algum dinheiro, não achou, abriu as gavetas, não tinha nada, porque o que tinha ali já tinha passado. E aí, no movimento dele, ele viu o brilho do seu anel de formatura, né? Então ele olhou aquele anel, tirou aquele anel, colocou ali na mão daquela mãe e disse: olha, leva, compra o remédio para o seu filho também, o que você mais necessitar. A mãe ficou admirada, né? Quis agradecer, mas ele falou: olha, eu peço que a senhora já, né, vá atrás do que eu falei, né, porque tem mais gente lá fora que eu preciso atender. Então ele não ficou esperando um agradecimento, nada, um reconhecimento pelo seu ato. Ele simplesmente fez e continuou com o seu trabalho ali de atendimento aos mais necessitados. Acontece que o consultório lá da cidade não estava dando muito lucro, não. Tinha poucos clientes, mas o consultório da sua casa estava sempre cheio de gente com consultas gratuitas, não é isso? Mas foi muito bom que depois o Dr. Manuel Feliciano Pereira, um colega dele médico, que era militar, o convidou para o posto de cirurgião-tenente no Exército Brasileiro, não é? Então ali sim já ficou melhor, porque ele já teve um salário fixo, não precisava depender daqueles clientes que iam ali, tá? E em 1857 ele foi recebido como sócio efetivo da Academia Nacional de Medicina, a qual, né, apresentou um trabalho bastante excelente. Era sempre assim, né? O Bezerra ele se dedicava e o trabalho dele era sempre com notas excelentes, tá certo? Bom, com o passar do tempo, ele ficou bastante conhecido, né? E o trabalho também
ali do centro começou também a dar mais lucro, mas sempre aplicava ali no consultório da sua casa, tá? No ano de 1858, ele casou-se com Dona Maria Cândida de Lacerda e tiveram 2 filhos, tá certo? Então toma aí a foto do casal, mais os 2 filhinhos, não é? Bom, o Bezerra de Menezes, ele foi político. O que acontece? Ele começou a ser bastante conhecido ali, principalmente na freguesia de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em outros locais, e não demorou para que alguém chegasse nele e falasse assim, olha, já que você tem facilidade, você conhece muita gente, você poderia se candidatar a vereador. Não é? Então convidaram o Bezerra no Partido Liberal para que ele se candidatasse. Ele falava muito bem, tinha facilidade de comunicação, né? E ele foi eleito vereador em 1861. Né? Mas, como ele não podia ocupar 2 cargos públicos, né, ele teve que abandonar o posto que ele exercia lá de tenente cirurgião no Exército, tá certo? Então ele se dedicou, no caso, começou a se dedicar à política, não é? Mas, infelizmente, em 1863, falece a sua esposa após 5 anos de casamento, deixando os 2 filhos. Um ano depois, ele casou-se novamente, né, agora com a cunhada, né, com a Cândida Augusta Lacerda, né? Então, irmã materna de sua primeira esposa, com quem teve aí mais 7 filhos, né? Então ele teve 9 filhos ao todo, né? Alguns morreram jovens, inclusive, né? Bezerra, ele depois em 1864 ele foi reeleito para o cargo de vereador, tá? Em 1867 foi eleito deputado geral e também figurou em uma lista tríplice para uma cadeira no Senado. Ele foi uma pessoa muito assim, dedicada também ao trabalho dele de político, foi um grande defensor da abolição da escravatura. Tem aí, né, um material que ele escreveu, né, medidas que convém tomar, quer dizer, depois, o que fazer depois, né, dos escravos libertos, como fazer, o que fazer, como que eles poderiam trabalhar. Então, repare que o Bezerra já tinha essa preocupação muito grande com o seu semelhante, né? E como é que foi o encontro do Bezerra com o Espiritismo? Como eu disse, ele tinha uma formação católica, né? Mas o seu contato foi em 1875, quando o seu colega, o Dr. Joaquim Carlos Travassos, que fez a primeira tradução das obras de Allan Kardec, presenteou Bezerra com um exemplar do Livro dos Espíritos, né? E o próprio Bezerra, então eu vou ler na íntegra agora, o que Bezerra narrou sobre esse fato, né? Então ele diz, abre aspas, deu-mo na cidade e eu morava na Tijuca, a 1 hora de viagem em bonde. Embarquei com o livro e como não tinha distração para a longa viagem, disse comigo, ora Deus, não hei de ir para o inferno por ler isto, né? Aí ele continua. Depois é ridículo confessar-me ignorante dessa filosofia, quando tenho estudado todas as escolas filosóficas. Pensando assim, abri o livro e prendi-me a ele, como acontece com a Bíblia, né? Lia, mas não encontrava nada que fosse novo para meu espírito. Entretanto, tudo aquilo era novo para mim. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava em O Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com esse fato maravilhoso e a mim mesmo dizia, parece que eu era espírita inconsciente ou, como se diz vulgarmente, de nascença. Então a gente sabe que ele já estava preparado, né? Assim como outros que vieram, Bezerra já tinha o conhecimento, tá certo? Dessa questão da vida espiritual, ele foi preparado, ele foi um líder importante, né, da doutrina espírita, para poder orientar, para poder esclarecer tantos outros juntos, e ele foi um dos que vieram. Então ele já, como se ele tivesse lembrado, né, daquela sua vivência, daquele seu conhecimento em relação à doutrina dos espíritos, não é? No dia 16 de agosto de 1886, o público de 2.000 pessoas que lotava, né, uma sala, né, na Guarda Velha, no Rio de Janeiro, ouviu, né,
todo mundo admirado que o Bezerra falou, né, e anunciou a sua conversão ao espiritismo. Então isso realmente foi um choque, né? Nós sabemos que nesse período ainda muitos consideravam o espírita pessoa ligada às coisas do demônio, era coisa de louco, né, de maluco. Então existia sim um certo preconceito muito grande na época, mas Bezerra realmente se dedicou, nós vamos ver mais adiante, sempre com afinco à divulgação da doutrina nos seus estudos e no seu trabalho. E a adesão dele foi importante, né? Porque foi uma notícia no Rio de Janeiro e outras cidades também do Brasil, e as pessoas sentiram ali já um grande representante do espiritismo. Não que a doutrina espírita tenha uma hierarquia, né, como nós temos em outros segmentos religiosos, mas nós sabemos que existem aqueles espíritas que se destacam, né? Quem nunca ouviu falar, né, do próprio Chico Xavier, não é isso? Eurípides Barçanufo, tá certo? Então são espíritas importantes que se dedicaram à divulgação e pelo seu trabalho em si. Então foi importante essa adesão do Bezerra em prol da doutrina dos espíritos, certo? Então, em 1887, depois, lógico, ele é chamado médico dos pobres, porque ele atendia realmente a população carente, ele passou a escrever uma série chamada Espiritismo, Estudos Filosóficos, que saía aos domingos no jornal O País. Mas só que ele não usava Bezerra, né? Ele começou a utilizar um pseudônimo de Max, né? E nessa época, o jornal, né, mais lido do Brasil, esse jornal era muito lido. Então ele tinha ali, né, continuava sempre a escrever artigos, com o mesmo pseudônimo em outros 2 jornais, sempre em defesa dos postulados do Cristo, né, de Jesus, sempre calcado na visão espírita. Então ele já começou, quer dizer, além de médico, ele também começou a se dedicar à escrita, tá? Começou a escrever os artigos, lá nós vamos ver mais adiante, né? Escreveu vários livros sobre a doutrina espírita, certo? Bom, em 1889, Bezerra de Menezes tornou-se presidente da Federação Espírita, e onde tentou a todo custo promover a união de todos os espíritas, inspirado principalmente por mensagem ditada mediunicamente por Allan Kardec em janeiro do mesmo ano, através do médium Frederico Júnior, chamado Instruções de Allan Kardec aos Espíritas do Brasil. Que nós vamos ver que, quando eu falei sobre Augusto Elias da Silva, né, eu já comentei que vários grupos, né, foram fundados, né, no Rio de Janeiro, e tinha a Federação Espírita, mas o pessoal não se unia muito bem, tinha muita discussão, muitas desavenças, tá? Então, já nesse período aí, já tinha esses acontecimentos, né? Bom, e ele se dedicou muito, né, para trabalhar na harmonização desses grupos espíritas, né? E também ele percebeu que faltava gente que orientasse aos interessados no conhecimento da doutrina espírita, como é até hoje. É comum nos centros espíritas, chega uma pessoa e está passando, está sofrendo, olha, eu estou vendo espíritos, né? O que está acontecendo comigo? Né? Desde criança que eu sou assim, mas agora estou sendo incomodada com isso. Então, a pessoa vai a um centro espírita para ser orientado. Para o que eu vou fazer? Eu não estou ficando louco, isso é uma coisa natural. Isso é uma coisa que está ligada à mediunidade, quer dizer, você tem que estudar sobre isso. Então o Bezerra, já nesse período, ele percebeu que faltava realmente conhecimento de pessoas com relação à doutrina espírita. Então ele percebeu que precisava de uma escola de médiuns, porque não existia. Então ele, por seu esforço próprio, fundou a escola. Agora repare, ele mesmo dizia, foi quando ele se viu só, pois nem mesmo os próprios membros da diretoria dessa instituição frequentavam a escola. Chamou a todos, mas ninguém comparecia. Quer dizer, o Bezerra sabia da necessidade, estava numa instituição espírita, mas na hora que ele pediu para as pessoas se juntarem, para poder estudar a doutrina em si, para poder orientar outras pessoas, ele se viu sozinho, certo?
Continuou com dificuldades, não só no aspecto da divulgação, né, do estudo da doutrina espírita, mas também em relação à questão financeira para manter a instituição. Né? E com a proclamação da República no Brasil em 1889 e com o novo Código Civil em 1890, foram impostos limites para reuniões, né, dentre as quais as reuniões espíritas. Então não era realmente, as pessoas realmente não podiam reunir, tá? Devido a essa nova ordem, né, do Código Civil. Pessoas foram denunciadas, aconteceu a polícia pegava aquelas pessoas, já eram denunciadas, pessoas de conspiração, né? A revista O Reformador, que era uma revista periódica, teve que parar, né, a sua publicação, né? Casas espíritas foram fechadas, né? Então repare que houve toda uma dificuldade para que se divulgasse a doutrina espírita, né? Apesar das dificuldades e divergências entre os espíritas, em 1894 retomou-se a publicação do Reformador. Depois, né, o Bezerra saiu da diretoria, né, não foi mais presidente, mas também foi vice-presidente da federação em outros momentos, mas nesse momento ele já não estava mais na diretoria. Mas continuaram as desavenças, o presidente da FEB, Dias da Cruz, deixou o cargo. Em 1895, o presidente seguinte, Júlio Leal, também deixou o cargo, né? Com o cargo vago, ficou incerteza de quem convocar para ocupar a presidência da Federação Espírita Brasileira. Então repare da dificuldade que era, né, manter essa instituição para que continuasse com o seu estudo, com o seu trabalho de congregar aquelas pessoas que queriam estudar, que queriam conhecer, queriam trabalhar na doutrina espírita, tá? Mas o nome mais cotado era, de novo, né, seria o Bezerra de Menezes. E esse assunto eu já falei quando falamos sobre Augusto Elias da Silva, né, eu vou repetir. Em 1895, um grupo de membros da Federação Espírita, encabeçado por Augusto Elias da Silva, foram buscar o Dr. Bezerra para convidá-lo mais uma vez a ser o presidente da FEB, tá? Ele não aceitou o convite de imediato, né? Então ele prometeu pensar sobre o assunto. Isso eu já li em outras biografias, que ele respondeu que iria consultar o seu guia espiritual, mas o importante é que naquele momento ele não decidiu, tá? Ele não decidiu. Mas no dia seguinte ele participou de uma reunião habitual do Grupo Ismael, ficou ali meio assim aflito, né, com a situação. Ele não tinha certeza se iria assumir realmente a federação naquela atual conjuntura, naquele momento de dificuldade que estavam passando, né? Então foi feito o trabalho normal daquela reunião daquele dia. Ele ficou muito assim chocado, né, da lembrança dele das coisas, das desavenças do grupo, das vaidades, tudo aquilo, como fazer, né, reunir aquilo de novo, como harmonizar aqueles grupos. Mas será que ele seria a pessoa mesmo indicada para isso, né? Então ele fez a sua explanação sobre um tema do Evangelho. Terminando lá a explanação, ele ficou ali, fez uma oração, né, muito forte, pedindo uma orientação, o que fazer, não é? Então o médium Frederico Júnior foi ali, incorporou, né, a mensagem, eu não sei se foi, lógico, através da sua mediunidade, manifestou o guia espiritual do Bezerra, que era Santo Agostinho, né? Então agora as palavras que foram ditas, abre aspas. Santo Agostinho instruiu a aceitar o cargo da presidência e se pusesse como elemento conciliador, capaz de unir e erguer a família espírita, prometendo auxiliá-lo em mais essa tarefa. Naquela mesma noite, Bezerra de Menezes anunciou aceitar o cargo, né, permanecendo presidente até 1900, quando voltou à pátria espiritual. Então repare que ele conseguiu, através do Evangelho, e principalmente do Evangelho de Jesus, essa era a ferramenta principal de Bezerra,
E nós sentimos que muitas vezes hoje nós frequentamos, vamos às vezes até algum centro espírita, a gente ouve, mas não com tanta força, não com tanta dedicação, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Todas as obras são importantes, mas o próprio Chico sempre estava nas suas reuniões, sempre era ali evidenciado, o foco era o Evangelho de Jesus, não é isso? Então Bezerra ficou até 1900, quando voltou ao plano espiritual. E o seu desencarne foi através de um derrame, né? Ele ficou ali, ficou acamado durante 3 meses, né? Sem poder falar ou movimentar, tá? Então, ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900. Mas, é lógico, né? Ele desencarnou e continuou a sua vida do outro lado. Ele era um trabalhador, né? Era um espírita dedicado, um espírito, né, dedicado. Ele desencarnou, tá? Como se fosse um sono, né? E agora eu vou ler para vocês um diálogo de Divaldo Franco com já o espírito Bezerra de Menezes, não é isso? O Divaldo dizendo: um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. E Bezerra respondeu: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via bela e radiosa. Bezerra disse: minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperta feliz. E aí chegaram, né, ele dizendo, Bezerra, os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar. Mas eu ouvia um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrima nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço a ninguém, quem são? Celina respondeu: são aqueles a quem você a consolou, sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. São os esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou. São eles que o vêm saudar, no pórtico da eternidade. E o Dr. Bezerra concluiu falando com Divaldo: a felicidade sem lindes existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho para tapetar a senda que um dia percorremos. Isso é uma citação, tá, da obra O Semeador de Estrelas, de Sueli Caldas Schubert. Então aqui algumas obras de Bezerra de Menezes: A Loucura sob Novo Prisma, uma obra fantástica, fantástica, porque nessa época as pessoas só viam realmente as doenças mentais, tudo, como se fosse uma coisa física, apenas uma coisa do cérebro. E o Dr. Bezerra já naquele período já começou a estudar e perceber que não era isso, né? Que o pensamento não era uma secreção do cérebro, né? Como hoje já se sabe mais disso através de outras obras, mas era uma coisa do espírito. Então tinha que lidar, sim, tinha a parte física, mas também tinha a parte espiritual. A outra obra, uma carta de Bezerra de Menezes, Conversando com seu anjo da guarda, Evangelho do futuro, Dramas da obsessão, também bastante conhecida, A Pérola Negra, História de um sonho.
E depois, como espírito, né? Bezerra, Chico e você, Bezerra espírito, Chico Xavier, né? Que psicografou, depois Em Nome do Amor, Bezerra e Divaldo Franco, Recordações da Mediunidade, também do Bezerra e da Ivone A. Pereira, tá certo? E tá aí a biografia básica, né? Canuto de Abreu, Bezerra de Menezes, Federação Espírita de São Paulo, Silvio Brito Soares, Vida e Obra de Bezerra de Menezes, Federação Espírita Brasileira, Sueli Caldas Schubert, né? O Semeador de Estrelas, e também a Associação Médica Espírita do Brasil, onde eu tirei, né, algumas ideias, tá certo? Então é isso, meus amigos. Então aqui mais uma, né, vocês já conheceram um pouco mais, né, sobre Bezerra de Menezes, tá certo? Então me despeço aqui, uma boa noite, tá? E até o nosso próximo encontro.